Alguém aqui lembra dele? E de como terminou esse caso? Em 2020, laudo encomendado pelo Flamengo concluiu que o colombiano Juan Pablo Ramírez, até então jogador do Bahia, havia cometido injúria racial contra Bruno Henrique, em jogo no Maracanã. A perícia foi feita por tradutores e intérpretes de Libras que atuavam no Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, mas foram contratados para atuar no caso de forma particular. Acontece que vários veículos de comunicação passaram a noticiar que o Flamengo teria encomendado esse laudo ao próprio INES, que precisou vir a público para desmentir a sua participação no caso e informar que a instituição não se manifesta acerca de questões que envolvam leitura labial. O Jornal Nacional foi um dos veículos que passou essa informação equivocada em uma reportagem onde também apurou o caso com a ajuda de 2 intérpretes da Libras, sendo um deles um dos responsáveis pela elaboração do laudo do time rubro-negro. E essa apuração também concluiu que o jogador do Bahia teria cometido injúria racial, dizendo "habla mucho, seu negro", para Bruno Henrique, em meio a um bate-boca. A apuração do Flamengo e a do Jornal Nacional foram o suficiente para o grande público condenar o jogador. Mas aqui vai uma pergunta. O que nos faz pensar que profissionais da língua brasileira de sinais são os mais adequados para apurar as falas de um estrangeiro recém-chegado ao Brasil e que, pior, nem português sabia falar? Gente, a língua de sinais está ligada à cultura e à vivência de cada povo, ou seja, cada país tem a sua. Portanto, a nossa, Libras, não é universal. Por outro lado, o Esporte Clube Bahia optou por encomendar a sua própria perícia. E para isso, contratou 5 empresas. Entre elas, a do perito chileno Eduardo Llanos, a do argentino Roberto Nieja e o Instituto Brasileiro de Peritos. Sobre essas escolhas, Guilherme Belintani, que na época era presidente do Bahia, disse: "O processo é delicado o suficiente. Precisa ter profundidade suficiente para que tenhamos mais opiniões sobre o assunto, com peritos que tenham mais expertise no assunto, que tenham histórico sobre o tema e que tenham vivência genuína na língua espanhola." Foi isso que a gente fez. E por fim, o laudo de todas as empresas contratadas concluíram que Ramírez não cometeu injúria racial e que o que ele realmente disse foi "tá quanto? Tá quanto?", provocando o adversário sobre o placar do jogo, que naquele momento estava de 3-2 para o Bahia. Antes da encomenda desses laudos, Índio Ramírez já estava afastado de suas atividades em campo, pois naquele mesmo jogo já havia sido acusado por Gerson de também cometer injúria racial. O episódio ocorreu após o colombiano diminuir o placar do jogo para o Bahia, que naquele momento perdia de 2-0 para o Flamengo. Ramírez teria se incomodado com a enrolação de Bruno Henrique em dar seguimento ao jogo após o primeiro gol do tricolor baiano. Segundo o colombiano, ele teria dito em espanhol "que juegue rápido, hermano". E então Gerson lhe disse alguma coisa que ele não teria compreendido e, como resposta a ele, o colombiano teria repetido a frase "que juegue rápido, hermano". Só que o Gerson, por sua vez, entendeu "cala a boca, negro". Em entrevista à TV Fla, Gerson disse que nunca inventaria um episódio tão grave como esse. E eu acredito em suas palavras. Como não acreditar se no futebol os brasileiros vivem sendo atacados de forma racista e explicitamente por jogadores e torcedores de times de países vizinhos? Mas eu também acredito que ele possa ter entendido de forma equivocada a frase do jogador Ramírez, o que também não seria muito difícil de acontecer. Belintani falou sobre a conversa que o volante Gregory, que na época era do Bahia, teve com o colombiano. Ele disse para o Ramírez assumir se ele tivesse feito. O Ramírez pediu que confiasse nele e relata que, quando passa por Gerson, ele está de costas. Belintani completa dizendo: "De fato, o vídeo mostra isso, o que faz com que talvez eu possa acreditar eventualmente que Gerson tenha entendido errado. Mas repito, para mim, sempre parto do princípio de que o que a vítima está relatando é verdade", afirmou. E foi com base nisso que o colombiano foi afastado até a conclusão da apuração do caso, que foi parar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Mas antes, o clube deu ao atleta a oportunidade de se defender publicamente.
Por fim, o STJD arquivou o caso por insuficiência de elementos probatórios em decisão. A nota diz que, conforme o relator, as pessoas ouvidas no processo, incluindo as testemunhas do Gerson em depoimento na delegacia, declararam não terem ouvido Ramírez dizer a frase a ele atribuída. Acontece que Ramírez também foi indiciado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro pelo mesmo crime. Sobre isso, o Esporte Clube Bahia se manifestou em nota, reclamando de notória parcialidade da delegacia responsável pela acusação e que a decisão foi absolutamente despida de qualquer fundamentação probatória. E antes que eu me esqueça, sobre o caso do Bruno Henrique, o jogador afirmou através de sua assessoria que não ouviu nenhuma injúria racial vinda de Ramírez.